Olá, olá pessoal, boa noite. Bom, essa é a live número 33 da nossa série A Arte Conecta. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e acho que o pessoal que está seguindo aqui está começando a ficar cada vez mais leal. Acho que eles já me conhecem. Para quem não me conhece, essa é minha breve apresentação. E essa é a live número 33, e a proposta aqui é que a gente te ajude, te mostre como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E hoje a gente vai mostrar uma coisa bem peculiar, porque é baseado em aprendizados ali com a minha avó, quando ela tinha 90 anos, e baseados em aprendizados aí com autores que é do século, acho que é século XIX, né? Deixa eu só conferir aqui. Século XVIII. E o século XVIII, e como é que a gente tirou um aprendizado aí de arte contemporânea a partir disso. Oi, MTHSBRRS. Oi, Fernando Correia. Estamos no YouTube, se você quiser clicar no link na bio e ir para o YouTube. Vou compartilhar uma historinha legal com a minha avó, que me inspirou a uma metodologia aí que gerou um curso que a gente aplicou por um período de mais ou menos um ano. E a ideia aqui, como eu estava falando, é que, né, te mostrar como é que fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Esse é um conhecimento bem... Oi, Flávia Conrado, tudo bom? Boa noite. Estamos no YouTube, clica no link na bio e junte-se a nós. Acho que você viu essa aula, mas acho que você não sabe esse aspecto dos bastidores dessa aula, Flávia Conrado. Acho que você estava lá na Bela Sintra, né, quando a gente lançou a Arca naquele dia. Então, a gente vai contar um pouquinho do que tem por trás dessa aula. E a gente vai mostrar né, qual que é a pesquisa, né, eu chamei aqui de pesquisa 360, porque é uma historinha que levou numa estrutura aí de pesquisa bem aprofundada para que a gente evite alguns vícios do que a gente vê aí, tanto nos hábitos de pesquisa ou de apresentação de arte. Né? Às vezes a gente está numa feira de arte, isso não é só em São Paulo, mas isso no mundo aí, né, feiras que eu vi aí fora, onde a gente vê né, a gente pede para uma pessoa e fala, olha, me apresenta uma obra, me explica sobre essa obra, né? E aí o artista, a pessoa que está apresentando fala, nossa, essa obra é incrível, porque o artista acabou de ganhar o prêmio Gubose, não sei o que lá, e eu falo, mas me fala da obra, né? E aí ele acaba falando, não, mas é que o prêmio não sei o que lá, e está na coleção de fulano de tal. E aí, Veridiana, tudo bom? Estamos no YouTube, clica no link na bio e junte-se a nós. E aí ela fala, não, essa obra vai estar na praça de alimentação do shopping não sei o que lá, né? E eu falo, mas me fala da obra. Então eles acabam falando ou de conquistas de carreira, ou de destaques de para onde, que coleção esse artista está indo, ou para questões do processo, essa obra é feita assim, 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 ele recolhe poeira de vários países, coloca essa poeira numa caixinha, não sei o quê, ou para coisas de preço, mas muitas vezes a gente chega e fala, bom, mas me fala do discurso, da proposta de pesquisa, da arte em si, e aí isso acaba ficando para trás. Então, eu ficava sempre tentando imaginar, eu chamei essa aula, né, de pesquisa 360, quais eram as várias frentes de pesquisa que eram interessantes a gente abordar quando eu estivesse pesquisando uma obra, um artista, né, alguma coisa, e para cobrir todos esses aspectos. Então, né, por exemplo, o processo é uma delas, discurso é uma delas, técnica é uma delas, que coleções a obra, né, o artista tem obras, os textos críticos que foram feitos, que tipo de perguntas o artista faz para si mesmo, qual que é a genealogia, é um termo que eu aprendi com uma curadora, assim, há, sei lá, uns
porque uns quase 20 anos atrás, agora ela olhava e falava, mas de onde isso vem? Né? Se isso é interessante, isso vem de algum lugar, o que foi feito nas gerações anteriores para chegar aqui? E isso era muito, muito interessante olhar e tentar adivinhar, né? E o que os críticos ali escreveram sobre isso? Então, pegar e ver o que os diferentes críticos, qual que é a abordagem deles, né? As diferentes associações que eram feitas com outros artistas. Aí a gente consegue começar a ter uma visão mais ampla do que estava sendo proposto, né? E aí eu trouxe para mostrar para vocês uma estrutura de aula onde a gente passa por cada um desses pontos e cada um desses, né, da nossa estrutura de pesquisa, e aí dessa forma acaba ficando aí com uma visão bem ampla do que estava sendo proposto. E se isso não fosse o suficiente, né, essa aula que eu vou mostrar para vocês foi estruturada a partir de um outro conceito, já que a gente gosta aqui de inventar coisa para desafiar a nossa inteligência. Eu estava uma vez fui visitar minha avó, com quem eu conversava bastante de literatura, faleceu há uns 2 anos, e antes eu encontrar com ela, e ela falava, João, vem cá, hoje nós vamos falar de Voltaire, né? Aí passava uma semana, João, vem cá, hoje nós vamos falar de Rousseau. Aí passava uma semana, ela falava, João, agora eu quero que você me explique Tunga, né? Vamos falar de arte. Então, regularmente a gente se encontrava para falar sobre alguns desses assuntos. E aí, um belo dia, eu vi esse livro, né, O Coração e o Espírito, a história de Rousseau e Voltaire, tá? E aí, esse livro foi escrito por esse Guy Andor, e a ideia desse livro é que é um biógrafo que conhecia profundamente a vida dos dois e criou uma espécie, né, com esse conhecimento profundo, né, da biografia e da produção ali literária dos dois, ele criou uma espécie de diálogo imaginário. E aí eu fui e pensei, puxa, mas e se eu fizesse isso com a arte, né? Se eu pegasse 2 artistas e eu pesquisasse eles com uma certa profundidade, aí o máximo que eu conseguisse, oi, Kelly Gonçalves, estamos no YouTube, clica no link na bio, junte-se a nós. E se eu pesquisasse eles com uma profundidade aí dentro do possível, estava com uma equipe de pesquisa ali bacana na época, assim, super dedicados ali, tão loucos quanto eu, e depois, uma vez que a gente tivesse esse conhecimento mais íntimo, a gente pegasse e aplicasse isso para desenvolver uma espécie de conversa imaginária entre os dois. Tá? Então, esses 2 assuntos assim que eu mostrei para vocês, que é essa estrutura de pesquisa para evitar a gente cair nesses vícios, né, vícios de explicar a obra por algo que seja, né, muito sensacional, assim, do ponto de vista de social, ou de preço, ou de carreira, e não falar da arte em si, e essa inspiração que veio desse livro, né, dá para ver que veio da minha avó, o estado do livro. Deixa eu ver de quando que é essa edição aqui. Ela é de 62, olha só, então ela devia ter menos que 40 anos, e eu quando comprou esse livro, e, né, morreu uns anos atrás, com 93, e aí o resultado foi isso aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar nesse modo folha de contato, porque ele me permite mostrar um pouquinho qual que é a estrutura. Dá para ver isso? Acho que vocês estão vendo aqui o meu Google Slides, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui, quem estiver presente, se quiser dar uma boa noite também. E isso, boa noite. Então a gente tem aqui na abertura, tá? A gente contextualiza um pouquinho o que está acontecendo no mundo. E aqui, nesse caso, é um diálogo entre o Ernesto Neto e o Thomas Hirschhorn. Tá? Aí apresento cada um, e aí eu entro na genealogia, tá? De cada um, assim, o que foi feito nas gerações anteriores, né, que inspiraram esses artistas, ou abertamente, às vezes eles falam disso nas entrevistas, às vezes eles
às vezes críticos, né, curadores falaram isso, ou se não tinha nenhum dos dois, a gente, né, pegava o nosso conhecimento ali de história da arte, olhava para trás para ver potencialmente ali o que poderia ter inspirado eles, né, de onde veio isso que a gente está olhando, né, não tem uma geração espontânea assim de ideias, as coisas vêm, né, boas ideias vêm de boas ideias, né, anteriores, né. Então, então aqui a gente fez com o Thomas Hirschhorn, a gente apresentou como genealogia, tá, alguns filósofos socialistas, essa estética, né, de que a gente chama de do it yourself, essa estética faça você mesmo, e a estética de alguns fanzines, essas revistas aí de contracultura, né, com essa característica artesanal, e o construtivismo ali russo, tá, aqui a gente entra. Tem esse, por exemplo, esse The Workers Club, né, o Thomas Hirschhorn é muito essa questão de ser uma espécie né, de instalação, né, onde você chega e é uma instalação útil, né, onde você dá aulas e as pessoas se reúnem e elas têm uma estética, né, dá para ver muito esse Workers Club nas obras do Thomas Hirschhorn, né. Outro que a gente vê bastante é esse o Merzbaum, né, essa do Kurt Schwitters, né, então que ele era descrito como se fosse um objeto colagem, como se fosse uma colagem 3D, né, então quando a gente pega e olha aqui as obras do Thomas Hirschhorn, quer ver? Aqui, por exemplo, tá vendo? Ele pegou esse pensamento e levou adiante. A gente vê uma espécie de colagem 3D, né, uma instalação, né, que tem uma carga política muito grande, assim como esses aqui tinham. Assim como o Kurt Schwitters aqui, essa instalação do Kurt Schwitters tem, e sobretudo essa aqui, né, então ela tem uma carga política, mas ela também tem essa ideia de uma colagem 3D, assim como o Kurt Schwitters, né, uma mistura de Workers Club com Kurt Schwitters, e aí a gente sentiu que a gente tinha identificado, né, os avós e os pais e os avós dessa ideia, dessa estética do Thomas Hirschhorn, né, que é um artista, aliás, que quem não conheceu, recomendo parar tudo e correr atrás, que é fantástico. E aí a ideia é que fosse um diálogo, a gente apresentou os prêmios, tá? Assim como eu estava falando, acho que é interessante, né? A gente tinha vários eixos ali de pesquisa para tentar evitar esses vícios e fazer uma pesquisa 360. Um dos eixos era a questão da genealogia, o outro eixo era a questão dos prêmios, e isso a gente fez isso para 20 artistas, então deu um conhecimento bacana sobre quais, né, uma vez que você pesquisa 20 artistas que têm uns 30 anos de carreiras e cada um tem pelo menos ali uma meia dúzia de prêmios, isso dá uma ideia da constelação aí de prêmios que existem e como é que cada prêmio funciona e tudo, é um conhecimento bem, bem interessante. Aí depois, aí aqui mostrando no caso do Ernesto Neto, tá vendo? A gente olha e vê, né, José Rezende, olha essa estrutura de equilíbrio, né, de peso e contrapeso, de linhas e de fios, né? A gente vê né, é uma obra deixa eu ver se eu tenho aqui, a do Ernesto Neto de 87, a do José Rezende, isso acho que é uma remontagem de 2014, e eu não tenho a data aqui, tá? E o outro que a gente viu, aquele Leja Clark, tá? E olha a obra da Leja Clark, como a gente vê a genealogia, a gente vê que isso, né, o da direita saiu do que tem à esquerda, né? Depois a gente tem aqui olá, Leila Ferraz, estamos no YouTube, clica no link na bio e junte-se a nós. Aqui a gente tem o Hélio de Sica, tá vendo à esquerda, e à direita a gente tem o Ernesto Neto, então ambos são, né, o penetráveis, né, ambos são arquiteturas, ali, né, num a gente tem uma arquitetura mais geométrica, no outro a gente tem uma arquitetura mais orgânica, né, mas são arquiteturas dentro de arquiteturas, né, tem várias coisas interessantes que acontecem ali, então esse era o segundo eixo, era o primeiro eixo, genealogia, o segundo era o prêmio, tá? O terceiro era a questão dos materiais, dos processos e das técnicas. Então, que materiais que eles usam, e uma vez que a gente cria esse padrão, né, de que todos os artistas a gente quer estudar a genealogia, aí isso situa,
né, historicamente, né, dar um contexto histórico para o que está sendo pesquisado. Depois, quando a gente pesquisa os prêmios, a gente vê que obras que chamaram atenção e por quê, que prêmios que eles ganharam. Depois, quando a gente vai para processos e técnicas, né, a gente não está... Oi, Rei de Castro, boa noite. A gente não está... não está se deixando levar, às vezes, né, por essa forma de comunicar a arte, que às vezes se prende a, olha, está na coleção do fulano de tal, olha, está no, né, custa R$ 1 milhão, ou olha, se está em tal lugar, né, então isso a gente, que às vezes é mais cômodo a gente ir para esse caminho de escrever, né, então isso aqui força a gente a ter uma disciplina para não ir para o mais cômodo, mas pegar aquilo que realmente... E aqui, olha que interessante, quando a gente vê o Thomas Hirschhorn, quando ele está explicando os processos dele, onde ele vai, pega essa fita tape e encapa os móveis todos, porque ele fala que ele quer padronizar a aparência deles todos, para que não tenha uma hierarquia de design, né, que você simplesmente se relacione com eles pelo uso, né, então tem muito a ver com a política dele, né, com a proposta dele. Aí aqui, ó, o pessoal carregando, né, os processos, ó, o processo deles montando essas bibliotecas, essas salas de aula na periferia, e ele pegava as pessoas locais, então isso faz parte da proposta dele para montar os espaços que a gente vai ver daqui a pouco. Olha que bacana o processo, né, do Ernesto Neto, onde ele vai lá, ele cria como se fosse uma espécie de varal, né, onde ele puxa, e essa estrutura aí que hoje se tornou muito conhecida se forma, o grupo de pessoas que está lá. Então isso às vezes infernizava a gente na hora de fazer a pesquisa, porque a gente queria sair desse... Está dando para vocês verem, gente, o slide aí que eu estou compartilhando, né, eu estou compartilhando uma outra aba aqui do Chrome, e os materiais que eram escolhidos, então aqui a gente, muitos materiais da natureza, de sementes, de plantas, e aqui materiais sobretudo, né, de reciclagem, de lixo, né, isso já ajuda a gente a ter um atalho e começar a entender qual que era a proposta ali dos artistas. Tá? Então aqui a gente tem o terceiro eixo, era um eixo de materiais, de processos, aí aqui a gente fazia uma coisa que era muito, que era um desafio, assim, aqui eu fazia uma brincadeira, que é como se a gente imaginasse né, uma interdisciplinaridade aí com a vida acadêmica. Quando você vai fazer um doutorado, quando você vai fazer um mestrado, você tem que ter uma pergunta-problema, né? Qual que é a pergunta que a tua pesquisa está tentando responder? Então eu propunha para o time, eu falava assim, olha, vamos observar aí a produção do artista, vamos imaginar que isso é uma resposta, e vamos tentar imaginar o que seria a pergunta que ele se fez no começo para gerar esse tipo de resposta. Tá? É um exercício de imaginação, é um exercício de forçar ali um espírito analítico. Oi, Naine, né? Boa noite. Estamos no YouTube aqui, se quiser juntar-se a nós, clica no link na bio. E qual que é o tipo de pergunta que ele fez para si mesmo no começo daquela carreira, para que, tentando responder, ele chegasse naquela produção? E aí, é claro que isso né, talvez tenha no diário dos artistas, talvez tenha, né, mas aqui era mais um exercício mesmo de pesquisa. E aqui a gente chegou... Oi, escultora Cida Vieira, estamos no YouTube, junte-se a nós. Então aqui era como se a pergunta que a gente chegou, que a gente ficava com a sensação que de alguma forma abarcava e né, toda a produção, era como se ele tivesse se perguntado como é que eu posso estender a pesquisa formal da escultura moderna. Tá? Aqui a gente vê uma pesquisa, né, uma pesquisa formal, né, uma pesquisa... Boa noite, Cida, estamos no YouTube, clica no link na bio e junte-se a nós. E tá vendo como incorporando os princípios sociais e as liberdades técnicas do pós-modernismo, né, quando ele vem e faz esse tipo de coisa aqui, tem uma liberdade técnica, tem um princípio social de você fazer as coisas, né? Você reúne uma comunidade para fazer uma obra para outra comunidade, né? E isso se relaciona com o contexto. E a partir de pesquisas dos neoconcretos e as preocupações de afirmar uma identidade brasileira, tá? Tem uma identidade brasileira forte, tá? E tem uma relação grande com o neoconcreto. Então a impressão que eu tenho é que essa pergunta, à medida que a gente vai olhando a obra dele, a gente vai vendo... Oi, Júlio Velarde, sempre presente.
que ele está respondendo essa pergunta com cada obra que ele faz. Aí a gente tentou fazer algo parecido, e não é fácil isso, né? Aliás, é bem difícil, assim, o time me odiava cada vez que a gente se encontrava, porque eu falava, não tá bom, não tá bom, não tá bom, temos que repetir. Mas é como se o Thomas Hirschhorn tivesse se perguntando, ou literalmente, ou de uma forma mais intuitiva, né? Como é que eu posso, expandindo a pesquisa ali do Joseph Beuys, de escultura social, ou do Kurt Schwitters, né? Como a gente olhou, que tem aqui essas colagens em 3D, ativar e transformar o pensamento de uma comunidade, porque realmente ele faz isso com uma comunidade inteira. Tem obras aí na Bienal de São Paulo que mostram isso, tem obras na Bienal de Veneza que mostram isso, tem as esculturas, as instalações do Thomas Hirschhorn, né? Você tem um livro inteiro publicado sobre uma instalação, assim, de uma riqueza incrível, né? Por meio da instalação participativa, tá? Tinha muita participação, concebida como uma assemblagem, como uma colagem, embasada em teorias filosóficas e políticas de esquerda, ele é radicalmente de esquerda, com o emprego de uma estética que neutralize as regras da qualidade. Tá? Aqui, o que ele está fazendo? Ele está, a cada coisa que ele faz, a gente vai ver, ele está neutralizando as regras da qualidade. Deixa eu pegar aqui nessa obra, por exemplo, né, é como se o uso de material de reciclagem, o uso de material do dia a dia, para ele, inclusive, é uma estratégia de aproximação do público. Tá? Se a gente tem uma obra que parece que ela foi feita pela Ferrari, com acabamento impecável, o público olha e fala, nossa, eu não consigo fazer nada parecido. Agora, se o público vai ver uma obra incrível, feita de latinhas de cerveja, de refrigerante, tudo, o público para pensar e fala, puxa, eu também posso ser artista. Então, ele está, de alguma forma, né, criando uma estratégia estética e uma escolha de materiais que, em vez de intimidar, potencializa o público. Tá? E isso é uma coisa que eu passei a observar muito. Às vezes você vê uma obra incrível, mas você olha e fala, nossa, isso precisa ser de uma tecnologia absurda para conseguir fazer esse resultado. O público vai olhar, vai ficar de boca aberta e vai sair, coitado de mim, nunca vou conseguir fazer isso. Quando você vê uma obra do Thomas Hirschhorn, é o contrário. Todo mundo pode pegar ali um manequim, uma peruca, um durex e encapar alguma coisa. Todas as obras dele, no geral, são coisas que a gente olha e a gente fala, puxa, dá para fazer em casa. Né? Aí, então, esse próximo eixo, que era mais né, para forçar a nossa capacidade de associação, assim, refletir sobre isso, era, né, inventar como se fosse uma pergunta-problema, como se a produção do artista fosse uma tese de doutorado, e qual seria a pergunta-problema que deu origem a essa produção. Aí a gente tinha uma outra hábito aqui de pergunta, é que fazer uma espécie de linha do tempo, tá? Mas é uma linha do tempo que é muito fácil a gente fazer uma linha do tempo, onde a gente coloca, ganhou o prêmio tal, fez a exposição tal, tudo isso é fácil, assim, pegar um currículo e colocar numa linha e transformar. Aí eu ficava falando, né? Outra coisa que eles me odiavam, e às vezes você tem que ser odiado para conseguir chegar a algum lugar, eu falava, gente, vamos fazer uma linha do tempo, mas vamos olhar aqui, realmente olhar a produção desses artistas e ver quando é que tiveram pontos de virada estéticos, assim, né? Quando é que deixou de ser uma escultura e passou a ser uma instalação comunitária? Quando é que deixou de ser uma instalação comunitária e passou a ser algo que você realmente né, ativa, né, em grupo? Ou quando é que você... Aqui a gente até tem, deixa eu ver se dá para ler, vamos ver se... Né, não começa com uma exploração dos materiais, arames, tudo, né? Aí você, um ponto de virada, isso em 87. Em 89, o protagonismo do corpo, exploração da sensorialidade, análise do corpo. Aí depois, 94, influência de leituras de Freud, o onírico se torna presente. Tá vendo? São pontos de virada, não é uma exposição, não é uma obra, não é uma aquisição, não são marcos de carreira, são marcos estéticos. E isso é uma dor de cabeça para fazer isso no começo, mas isso força a gente a gerar uma sensibilidade, uma capacidade de análise que faz com que a pesquisa vá muito mais longe. Tá? Então a gente fez isso, a pergunta-problema para hoje. Eu não vou dar muito a aula, eu vou falar mais um pouco sobre essa aula. Tá? Depois a gente fala da pergunta-problema, depois a gente tem a linha do tempo aí dos marcos estéticos do Thomas Hirschhorn. Depois, isso aqui, aí a gente começa a entrar no discurso. Assim, o que ele está querendo dizer com essa pesquisa? Aí realmente ele está querendo
passar um conteúdo político, ele acredita que pela política você ativa as periferias, né, você ativa a população e aí você traz mudança. Ele acredita muito na política, né, e aí, né, voltando um pouco ao que eu expliquei no começo, né, a ideia desse livro, onde ele gera um diálogo ficcional entre Voltaire e Rousseau, né, aqui a gente ia criando uma espécie de diálogo ficcional. Então era como se o Ernesto Neto ele quer ativar as comunidades pela espiritualidade, pelo contato com a terra. O Thomas Hirschhorn ele quer ativar as comunidades pela política e pelo contato com a reciclagem, né? Então é um diálogo. Ambos querem ativar as comunidades. Isso é muito característico ali da década de 90. São artistas que, né, se ou despontaram ou se destacaram, sobretudo na década de 90, e depois, né, a qualidade aí se sustentou ao longo do tempo, se tornaram grandes artistas. Mas olha aqui, ó, isso é uma ativação de comunidade, tá vendo, do Thomas Hirschhorn. Ele cria uma biblioteca, ele cria aulas, ele cria um bar, o bar chama Gramsci, né, o nome de um intelectual, e o Ernesto Neto também ativa, só que em vez de ele ir na periferia, ele vai, né, esse é uma ativação que ele fez na estação de trem de Zurique, tá? Eu pude ver presencialmente isso, foi espetacular, tá? Aqui a parte de dentro, aí ele traz os indígenas, traz a questão da espiritualidade indígena, a relação com o corpo. Eu fui no evento com indígenas de Pernambuco, na sexta passada, a convite de um amigo, Vinícius Fragata, e foi espetacular, assim, né? A gente se sente super primitivo quando a gente vê a relação que eles têm com o corpo, com o canto, com a natureza, é uma coisa muito, muito interessante, e foi bem especial. E aí, aqui a gente vai ver bastante. Então aqui a gente está falando de discurso, e aqui a gente começava a entrar nas temáticas. Então, enquanto o Ernesto Neto entra na temática do corpo, né, a gente vê formas, né, suaves, arredondadas, formas femininas, né, talvez até o material, né, lembra algum material, né, uma certa sensualidade. Aqui, né, como se fossem, né, pode ser uma pata de animal, pode ser um testículo, pode ser tem essas associações com diferentes partes do corpo. Então o corpo é um corpo, né, é orgânico, é um corpo que às vezes tem um dualismo, às vezes você acha que é feminino, às vezes você acha que é masculino, o corpo te conecta com o meio ambiente, e isso aí era onde a gente fazia esse diálogo imaginário. Aqui o corpo para o Thomas Hirschhorn é outra coisa, né? O corpo ele é um resultado das manobras ali, né, das dinâmicas de poder capitalistas. O corpo ele é um sobrevivente da relação com os ideais de beleza criado pela moda. O corpo ele é um resíduo social que fica esquecido, e ele até coloca esses pixels, né, para chamar atenção, né, e aí pela pixelação ali do corpo do morador de rua, e o pixel do "Oi, Jaci, estamos no YouTube, junte-se a nós", e os pixels que ele coloca em cima da mulher ali, né, que é né, da moda, mas ao mesmo tempo ela parece super magrinha, um pouco anoréxica, né? Então ele começa, o corpo pela imagem, né? São reflexões pela imagem. E aí, olha que interessante, aqui essa obra é uma obra que está né, a obra chama-se A Loucura é Parte da Vida, tá no Espaço Louis Vuitton de Tóquio, e a gente fala muito sobre a epidemia de transtornos mentais. Você vê que elas parecem pílulas, né? Elas parecem Olá, Achalub, difícil pronunciar, espero que esteja certo. E aí as pessoas vão caminhando por essas pílulas, e aí só a arte tem esse poder, né? O como, né, essa ambiguidade do como ela é feita, permite que a gente coloque um conteúdo provocador, né, porque é uma obra que está falando de uma epidemia de transtornos mentais, colocado dentro de uma grife, né, de moda que apoia muito a arte, mas também apoia modelos de beleza, que gera muita ansiedade, gera muito estresse e muito desequilíbrio, muito transtorno mental, né? Então é como se ele tivesse, de alguma forma, fazendo uma crítica a um sistema que é causa e consequência aí dessa mega corporação de moda. Então, se o corpo, né, para o Ernesto Neto é um corpo onde, tá vendo, você caminha em cima das pílulas e fala de transtornos mentais, o corpo para o Thomas Hirschhorn, né, ele fala que o remédio para essa sociedade doente é a igualdade, é um remédio político. Aqui é um remédio,
né, corporal, assim, no sentido, é um remédio de espiritualidade, é um remédio de contato com a natureza, aqui é um remédio político, mas ambos estão falando de transtornos mentais, ambos estão falando de uma sociedade doente, e aí esse diálogo imaginário, né, não é que eles sentaram e bateram um papo e eu assisti essa conversa e criei essa aula, não, a gente foi vendo que tinha alguns paralelos, né, ambos falavam de mente, ambos falavam de corpo, ambos falavam de comunidade, mas com abordagens diferentes, e aí a gente ia costurando e aproveitando isso para deixar uma apresentação de uma pesquisa aí feita com bastante profundidade, mais interessante. Aqui era um outro eixo, tá vendo? A gente pegava textos ali da Lisette Lanhado, de vários críticos, para aprender com eles. Aí a gente começa a fazer uma pesquisa assim mais profunda que dá para a gente entender melhor um artista. Se a gente vê aqui, ó, por exemplo, a gente tem o navio da contemporaneidade naufragou, é na época que teve aquele naufrago daquele navio Costa Concórdia, e olha que espetáculo a obra que ele criou a partir dessa ideia do navio que naufragou, tá? E continuando, aqui, né, a gente estava falando de corpo, e esse é né, é quase um útero, né, falando em corpo, isso que a gente está vendo é quase um útero, né, é um espetáculo, assim, né, a gente fala, é quase que você está numa sociedade doente, você entra numa obra dessa, você medita ali instantaneamente, né, acho que é maravilhoso, né. E o que mais que eu posso mostrar para vocês? Aí, como estrutura de pesquisa, a gente pegava citações, né, dos artistas, e depois, quer ver? Aqui tem um pouco isso aí, a primeira aula com essa metodologia levou 3 horas. Aí a gente teve que, por um lado, eu adorei, porque a gente fez uma pesquisa assim, né, de uma profundidade aí significativa. Por outro, era inviável, porque ninguém queria ficar 3 horas assistindo uma aula sobre 2 artistas, né? Então a gente começou a compactar e mandar para os anexos coisas que a gente achava que era muito interessante, muito importante. Aqui é um anexo, né, mais da bibliografia, né, das coisas que a gente estudou para fazer essa aula, e, desculpem, tem, sei lá, 10 páginas. E aí a gente entrava nessa parte de mercado, que a gente não queria só dar um super mergulho aí na parte intelectual, na parte curatorial, mas esquecer a parte de mercado, que às vezes informa muita coisa sobre esses artistas também. Então a gente via quais eram as galerias que representavam Thomas Hirschhorn, quais eram as galerias que representavam o Ernesto Neto, e entrava nos leilões e via quais eram as obras que estavam vendidas e debatia entre nós, que 4, 5 pessoas debatendo para tentar entender por que uma obra tinha vendido mais que a outra, é porque ela tem um apelo maior para o grande público, ela tem um apelo maior para os conhecedores, é porque ela é mais colecionável ou menos colecionável. Olha que belezinha essa obra do Ernesto Neto, uma obra de 92, olha que chuchu. E aí depois, que era o histórico, a gente comparava o histórico de leilão nacional com o internacional, e às vezes tinha alguns colecionadores, a gente apresentava alguma obra disponível, propunham para refletir, para as pessoas refletirem em casa. Aqui a gente deixava para o anexo, era uma parte importante também, que foi inviável, a aula estava muito longa. Aqui a gente pegava os principais museus, está vendo? MoMA, Tate, Inhotim, MoCA, Museu de Chicago, e via que obras eles tinham colocado no acervo. Está vendo? Então, aqui em Inhotim, Ernesto Neto no MoMA, Ernesto Neto no MoMA também, Ernesto Neto na Tate, Ernesto Neto na Tate, e a gente apresentava as próximas exposições, isso era em 2019, né? A gente sempre tentava ter ali os próximos 6 meses, ligava para as galerias e vinha o que tinha por vir. E o Thomas Hirschhorn, aqui igualmente, a gente fazia um mapa, tá, para a gente ver, né, tá vendo bolinha preta e bolinha branca, a gente via para tentar ver a distribuição espacial aí, o alcance. Oi, Márcio, estamos no YouTube, para a gente ver o alcance ali da visibilidade, ali, o alcance da obra deles. Aqui era o Ernesto Neto na França. Aqui, essa era uma série de exposições, isso aqui é anexo 6, tá? Então, anexo 5, a gente mostrava obras que estavam em coleções,
principais, aí uma seleção que a gente fazia, e aqui a gente mostrava, oi Elaine, estamos no YouTube, e aqui a gente mostrava no mapa as exposições que eles tinham feito. E aí a gente selecionava, assim, essa era uma das minhas obras favoritas, apresentadas no Panteão em Paris, essa apresentada no Palais de Tokyo em Paris, e aí porque isso também era outro indicativo ali para a gente realmente ir compreendendo o artista. Tá vendo? Thomas Hirschhorn na Bienal de São Paulo, Thomas Hirschhorn, Ernesto Neto na Bienal de Veneza, isso eu consegui ver presencialmente também em 2017, e que mais? E acho que era essa. Eu tenho uma síntese aí de todos os itens dessa estrutura de pesquisa em algum lugar. Se alguém tiver interesse, entre em contato e eu vejo se eu compartilho. Mas a gente fez 10 aulas assim, onde a gente ia gerando uma conversa entre Adriana Varejão e Inka Shonibari, entre... Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui para vocês. É uma delícia fazer essa pesquisa, assim, uma super profundidade, mas a primeira dessa... A gente mudou, né? Isso é anterior à Arca. A primeira dessas aulas a gente fez... acho que levou 11 semanas para fazer e 3 horas para apresentar. A gente apresentou na Bela Sintra um pouco antes da pandemia, não bem antes da pandemia começar, depois fizemos mais um ano de aulas presenciais, e eram 10 pares de artistas pesquisados profundamente e depois apresentados, né, costurando diálogo entre eles. Então, essa é a nossa referência e nossa sugestão de alguns eixos de pesquisa para que a gente possa fazer uma pesquisa aí, né, 360, saindo aí de alguns vícios, né, de falar mais da carreira, ou falar mais dos valores, ou falar mais da loucura, ou das, né, idiosincrasias pessoais dos artistas, para realmente a gente mergulhar na obra deles e entender elas com mais profundidade. Então é isso, gente. Espero que tenham curtido. E essa foi a nossa live 33 sobre pesquisa e estrutura aí de né, como fazer uma pesquisa rigorosa e, né, que pode ser aplicado aí para fazer aula, pode ser aplicado como lição de casa. Oi, Davi Gardoni, estamos no YouTube. E essa foi a live 33, e terça-feira, às 8h30, estamos de volta com mais uma live, a live 34 da série Arte Conecta, e onde a gente tenta mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Deu para aproveitar, Márcio? Acho que ajuda, né, a sair dos vícios, porque senão a gente acaba ficando, se a gente não tiver uma estrutura, a gente vai para o Google e não tem um apoio, assim, né, não tem um framework, né, uma estrutura para que a gente possa continuar a pesquisa. Agora, se a gente chega e fala assim, puxa, encontramos carreira, mas não encontramos discurso, mas não encontramos processo, mas não encontramos materiais, mas a gente não entendeu o que é um denominador comum, assim, de pergunta, né, que realmente amarra tudo, aí é porque está faltando alguma coisa. Às vezes o time vinha, me apresentava e falava, olha essa obra, eu falava, mas o que amarra tudo? E eles não sabiam dizer. Eu falei, bom, se a gente não sabia dizer, é um indicador que a gente não chegou ainda onde a gente deveria chegar, né? Porque alguma coisa em comum veio da mesma pessoa, veio de um grande artista. Tem que continuar a pesquisa. Então, eu ia ensinando para eles também a como fazer um diagnóstico da própria metodologia de pesquisa para a gente perceber quando ela era fraca, quando ela era apropriada. Então, espero que tenham curtido, e qualquer comentário aí coloquem nos comentários ou mandem um direct para nós, e terça-feira às 8h30 estaremos juntos novamente. Abraço, gente. Boa noite.